Pessoal, seguindo aqui o capítulo 10, nós vamos ver agora os últimos versículos, né, os versículos finais aqui desse capítulo, os versículos 36 ao 39. Eu vou estar lendo eles aqui, fazer um breve comentário, né, e que Deus nos ajude a entender com mais profundidade, né, o que essa palavra quer dizer. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? É o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Nessa segunda parte aqui, da mensagem final aqui do capítulo 10, o autor aqui ele vai além no reforço de restaurar, né, os seus leitores ali, a plenitude da fé em Cristo. Amém? Ele dá tipo um brado aqui, né? Um brado de esperança, como nós já dissemos aqui no vídeo anterior, amém? Ele dá um brado de esperança como já dissemos, né? Tinha a finalidade, a finalidade de estimular aqueles cristãos a não recuar, né? Deviam antes prosseguir, né? Perseverar na fé, amém? E no versículo anterior, no versículo 35, né? Que está dentro desse contexto aqui, ele diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, né? Então, ele vem seguindo esse brado aqui, que o autor reforça para os leitores daquela época, amém? Como forma de dar maior credibilidade à sua admoestação aqui, o autor da epístola, ele se vale aqui de alguns versículos, né, do Antigo Testamento, do profeta, especificamente no profeta Abacuque, né, onde o profeta aconselha os santos daquela época lá a viverem pela fé, né, apesar da hostilidade que sofreu por parte dos contemporâneos. E a palavra diz o seguinte, lá em Abacuque 2, 3 e 4. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Como aqui no versículo 38, né? Esse brado também, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, né? Ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Ele cita também essa mensagem aqui, né? Como eu já li aqui a mensagem de Abacuque, né? Que o autor aqui aplica especificamente aqui nesse ensino, né, em torno de Cristo, provavelmente, eu creio, né, que ele fez uma formulação pela combinação de duas partes dois textos diferentes, né? Isaías 26, 20, né? No contexto do qual o autor tomou as palavras de Hebreus 10, 27, amém? Eu vou procurar aqui rapidinho.
Isaías 26, 20. Isaías 26, 20 diz o seguinte: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, né? E aqui no versículo 27 de Hebreus 10, diz o seguinte: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém? Então, o autor ele faz essa demonstração, né? Incitando as pessoas, alertando elas que a vida em Cristo, ela só é possível unicamente pela fé, né? Ela só é possível pela fé. No versículo 38, esse aqui que eu falei foi do versículo 37, eu esqueci foi de mencionar. No versículo 38, ele diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Amém? Aqui o autor, como eu já disse antes, ele cita uma passagem de Abacuque, né? Abacuque 2:4. Abacuque 2:4. Vou ver se eu acho ele aqui. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A parte B do versículo, né? E ele, esse autor aqui, ele faz o uso dessa palavra, e Paulo também faz o uso dessa palavra, como eu já disse antes, em Romanos, né? Romanos 1:17. E nós vamos, eu vou dar uma melhorada, tentar dar uma melhoradinha aqui, porque o negócio que tá ruim, viu? Em Romanos 1:17. Aqui, a minha colinha fala o seguinte, sobre a questão do termo traduzido, né? O termo grego traduzido por justiça, né? Que significa, muitas vezes, exatamente isso, né? Literalmente isso. A justiça de Deus envolve o aspecto do caráter divino pelo qual o Senhor vindica seu povo e lhe demonstra sua fidelidade, né? O termo também indica a misericórdia de Deus, por exemplo, em Daniel 9:16. Amém? Daniel 9:16. Ezequiel. Daniel 9:16. Que diz o seguinte: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós, né? Portanto, meus irmãos, essa palavra aqui, ela está relacionada, né, à justificação, né? Que a justificação, já expliquei nos vídeos anteriores, é um termo forense, né? E isso é o que? A absolvição de crimes, né? A absolvição e a vindicação legais, né? Em Romanos, essa palavra, por várias vezes, ela é traduzida por justiça, né? Por várias vezes. Ora por justiça, ora por justificação. Amém? Como a palavra de Deus, que tem poder para criar, traz coisas à existência, o veredito divino na prática também é transformador. Amém? Então, aqui nós aprendemos que não tem como eu disser que tenho fé em Deus, né? Como nós estudamos no capítulo 3 de Hebreus, não tem como eu disser que tem fé em Deus, né? Não é errado ter fé em Deus, tem que ter fé nele sim,
Mas apenas a fé em Deus não me dá garantia de nada, né? Então, eu tenho que alcançar essa justiça que vem de Deus. E eu só alcanço essa justiça a partir do momento que eu aceito, né, o perdão de Jesus Cristo pela graça mediante a fé, né? Só assim para mim alcançar essa justiça. O nosso Senhor, no Sermão da Montanha, ele diz claramente, né? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Existe um meio evangelho pregado, que meio evangelho também não é evangelho. Existe um meio evangelho pregado, e está sendo pregado muito nesses últimos dias, não sei se é porque as pessoas já têm um quadro psicológico totalmente perturbado, a dependência emocional que eu nunca vi, de onde que aparece tanto, mas o fato é que eles estão pregando um meio evangelho de um Deus que é só amor, né? E isso é uma grande mentira, né? Nós sabemos que o maior dos mandamentos é amar a Deus, mas não tem como você amar a Deus se você não conhece a justiça dele, né? Então, o mais que as pessoas falam, por mais que pregam, estão pregando simplesmente uma heresia, né? Um evangelho aguado, sem poder de transformação nenhuma. Porque quando você é justificado, tornado justo, que você é separado por Deus, aí sim a sua vida é transformada, né? Não por outra pessoa ou por um grupo religioso, ou para satisfazer apenas a sua necessidade, né, de autoestima, mas a justiça de Deus, a justiça que Jesus conquistou ali no Calvário, é vestida sobre você, amém? Essa versão aqui, eu não vou entrar em muito detalhe sobre a versão aqui de Abacuque 2:4, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acredito que por hora também não vem muito ao caso, né? Mas fato é que aqui, quando fala que o justo viverá pela fé, ele está dizendo o seguinte: os justos sobreviverão, né, ao juízo porque têm fé, né? Isto é, porque são fiéis à obra de Jesus Cristo, né? O juízo de Deus, muita gente fala o seguinte: ó, só Deus pode julgar, mas esse é o pior juízo que existe, entende? É o pior juízo que existe, porque no julgamento de Deus não há mais misericórdia. Nós entendemos, nós estudamos a palavra que exorta, fala o seguinte, ó, Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Se você está esperando você morrer para você ser julgada por Deus, você não vai encontrar misericórdia, né? Julgado ou julgado, sei lá. Então você não vai encontrar misericórdia e certamente será condenado, né? Aí não resta mais nada a não ser uma certa, né, expectação, aqui, ó, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Só existe isso para você no julgamento de Deus. Amém? E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que se você estiver em Cristo, não existe condenação para você, né? Como eles são a mesma pessoa, Jesus, Deus são a mesma pessoa, ele vai saber, né? Ele vai saber se você está nele ou não. Deus não é doido, né? Outra coisa, não tem como você enganar ele, né? Falar que não sabia, que não ouviu falar. Certamente você ouviu falar. Pode não ter prestado atenção, mas que ouviu falar, você ouviu. Amém? Então, a fé salvífica bíblica, né, não consistia e nem consiste em mero sentimento passivo, mas em assumir um verdadeiro compromisso de vida, né, com as reivindicações de Deus, né? Isso é a certeza suficiente, né, para afetar
para afetar a forma da pessoa viver. Então, quando a pessoa é justificado, é o que Jesus diz: passai pela porta estreita. Amém? A porta estreita, ela é a justificação. Amém? O caminho estreito é a santificação, né? Eu vou relembrar isso aqui de novo. Porta estreita é justificação. Caminho estreito é santificação. Então, quando a pessoa é justificada, automaticamente ela passa a ser santificada. Não tem como. Não tem como você dizer que tem fé em Cristo, que é um cristão salvo, certo? Sendo que a tua vida conta outra coisa. Amém? Sendo que você está andando no caminho largo. Que muitos são os que entram pelo caminho largo, né? Então, aqui no versículo 36, para que possais alcançar a promessa. Essa promessa aqui, como eu já expliquei em vários outros vídeos anteriores, essas promessas de Deus, essa promessa aqui, meus irmãos, é a promessa da glorificação, né? Essa promessa específica aqui não é uma promessa do carro novo e nem da casa, amém? É a promessa da glorificação. Porque se você realmente, como o texto continua dizendo, se você realmente foi justificado, né? Você está perseverando, se você realmente é salvo, você está perseverando, né? E a sua fé, ela não é um sentimento simples, né? Não é um mero sentimento, mas uma convicção firme, amém? Em Jesus. Essa certeza, ela tem que ser suficiente também para afetar, como eu disse, para afetar a forma da pessoa viver. Em Romanos 1:5, Romanos 1, Romanos 1:5 diz o seguinte: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Amém? Então, essa fé, ela é seguida de obediência, né? É por isso que ela não é um sentimento passivo, ela é uma fé seguida de obediência. Paulo aqui, ele aplica esse texto aos que confiam em Cristo e, portanto, são salvos do juízo final. Amém? Talvez um leitor que lê a Bíblia pela primeira vez, ele pode até não compreender o sentido dessa mensagem, né? A profundidade dessa mensagem, né? Que vem trazer sobre nós como deve agir, como deve viver a pessoa, o cristão que se diz salvo em Cristo, né? Que se diz crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque se você começar a ler, principalmente ali a carta aos Romanos, ela tem a explicação todinha. Além disso aqui, de Hebreus, isso aqui está falando de uma coisa só. Hebreus, carta aos Romanos, os Evangelhos, está falando de uma coisa só. Né? Falando de uma coisa só. Da salvação e fé unicamente em Jesus Cristo. Toda a Bíblia, ela fala disso, né? O problema é que ela aborda de vários ângulos. Aqui, essas pessoas aqui, elas estavam sendo perseguidas. Amém? Elas estavam sendo perseguidas. Eram judeus que tinham se convertido e estavam sendo perseguidas. Se você começar a ler as cartas aos Romanos, você vai ver que ali tem um cenário idólatra. Né? Logo no capítulo 1, você vai entender que ali existia um cenário idólatra dentro da congregação. Amém? Aqui no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Aqui o autor, ele termina aqui e expõe Abacuque 2:4, né? Citado também no versículo anterior.
Porém, aqui ele só troca a ordem da escrita, né? A perseverança pela fé, ela é, como eu vou explicar de uma forma mais fácil. O autor, quando ele aborda esse tema da perseverança pela fé, semelhante os apóstolos em Atos 2, né? Atos 2, 38, se não me engano, por ali, onde fala da perseverança da fé, né? E perseveravam na doutrina, né? Quando esse tema ele é abordado, ele é oposto principalmente da apostasia, né? Que é onde você acredita que tem que ter as obras, né? E no capítulo seguinte, ele define de forma, né, mais genuína e perseverante do que essa fé. No capítulo 11 de Hebreus em diante. Ele vai tratar aqui, versículo por versículo, né, onde aqui começam os heróis da fé. Em todos esses versículos aqui, todo esse texto aqui de Hebreus 11, ele vai falar e detalhar o que é essa perseverança da fé. Está detalhado aqui, de versículo por versículo, né? A gente tenta explicar um pouco para as pessoas, para a gente ter mesmo uma melhor compreensão, né? Bem, aqui nós terminamos aqui o capítulo 10 de Hebreus, né? Com esse tema interessante, que é o justo viverá pela fé, né? Se você é uma pessoa justa, não venha dizer que não existe, que existe, né? Você não pode negar a fé. Se você disser que não existe pessoa justa no mundo, você está negando a fé, né? Está negando uma verdade, uma veracidade das Escrituras. Você não pode também dizer que não existe separado o santo, porque existe sim, porque os santos eles estão por aí espalhados, né? São todas as pessoas que compõem o cristianismo verdadeiro e genuíno, né? Então essas pessoas foram separadas, elas são separadas, né? Estão sendo e continuarão sendo santificadas, e elas perseveram. Perseveram por quê? Porque elas entendem que se for preciso delas fazer, vou fazer uma comparação simples. Se for preciso delas fazer uma cesta básica para doar para alguém, para elas ir para o céu, elas têm certeza que elas não vão conseguir obter um meio de salvação, né, por meio de obras nenhuma, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque Jesus, em Mateus 7 ali, ele fala o seguinte, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos um monte de coisa, curamos enfermos, fizemos um monte de coisa, né? Ele vai falar o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É obra ruim? Não é. Ali não tem obra ruim naquilo ali que Jesus falou. É tudo coisa boa. Você entendeu? Mas a intenção que a pessoa está fazendo vai dizer realmente se ela está em Cristo ou não. Amém? Porque isso aí não é como alguns dizem que é paradoxo, também não é paradoxo, isso aí ele é fácil de entender. É simplesmente, meu irmão, que obras nenhuma pode nos salvar e obras nenhuma podem nos levar até Deus, né? A dispensação em que nós vivemos, nós temos que entender isso, é a dispensação da graça. Você entendeu? O problema é que a nossa sociedade hoje empoderada, se acha bom demais e suficiente demais, né, a ponto de esvaziar-se de si mesmo para poder receber o Altíssimo e se tornar morada dele, né? Que fique bem claro, nós já estudamos aqui nessa epístola aos Hebreus, que se Jesus não vier e transformar você e fazer de você morada dele, ele jamais vai habitar em você, né? Nós estudamos que Moisés foi o servo da casa, mas Jesus é o construtor da casa, amém? Se você pegar Gênesis lá, você vai ver que foi ele que criou o Adão, amém? Foi eles que criaram Adão, o Pai, o Filho e o Espírito ali, né? Decidiram e criaram Adão. Então foi o homem que foi feito. Da mesma maneira, hoje,
para Cristo habitar espiritualmente em você, ele tem que te transformar. Amém? Você tem que ser justificado, você tem que alcançar essa justiça, né, que vem da fé. Jesus, em certa ocasião, ele disse para os seus discípulos que se a justiça deles não excedesse a dos escribas e dos fariseus, de modo algum, eles herdariam o reino do céu. E que justiça é essa? Essa é a justiça que vem pela fé, né? E não pelas obras, né? Não pelas obras da lei. Amém? Deus continue nos abençoando e vamos ficando por aqui.